Ouvimos mais uma vez o Delfim Júnior e o Império Show a abrir esta terceira parte da Praça da Alegria, mas sugere-nos este separador que falemos agora de uma doença com Ernestina Santos, que é médica neurologista, e Paulo Isidoro, que é paciente e tem a miastenia gravis. É este o nome, precisamos de perceber exatamente de que doença se trata. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é a miastenia gravis, doutora Ernestina? Então, a miastenia gravis é uma doença neuromuscular, autoimune, portanto, estes dois conceitos são assim muito genéricos, mas no fundo quer dizer que afeta os movimentos dos nossos músculos do corpo e autoimune na sua causa. Há um ataque do próprio organismo a si próprio. Então, o que é que temos? Em termos de sintomas musculares, envolve muitas vezes, e que é um sintoma crítico, os movimentos oculares. Portanto, muitas vezes os doentes queixam-se de visão dupla, olhar para um objeto e em vez de um, verem dois. Alteração da voz, a voz vai flutuando em termos de a forma como passa a ser rouca ou passa a ser disfónica, como quando estamos constipados. Dificuldade em mastigar, um certo cansaço em mastigar, dificuldade em mexer os alimentos dentro da boca, a língua está... Em engolir também? Em engolir também, isso é muito crítico, quando há uma dificuldade em engolir que pode... Causar muitas asfixia, vezes não é? asfixia, pneumonias de aspiração, Claro. e muitas vezes é sobretudo com líquidos, pode haver até regurgitação pelo nariz, líquidos serem pelo nariz, e depois a fraqueza dos membros, o cansaço em movimentos simples, como lavar a cabeça, secar o cabelo, normalmente afeta mais os movimentos proximais, subir escadas, e depois, ainda mais crítico, é que muitas vezes há fraqueza do pescoço, o pescoço fica fraco e pode haver fraqueza dos músculos respiratórios e aí há dificuldade em respirar e pode haver aquilo que se chama a crise miasténica com necessidade de ventilação artificial e internamento em cuidados intensivos. Para ajudar esses músculos a funcionarem. Há muitos portugueses com esta doença? Esta doença é considerada uma doença rara. Sim. Parte do grupo pela sua prevalência, pela incidência, mas estima-se que em Portugal haja cerca de 1.200 doentes. Há um estudo de 2015 em que contámos só no Norte à volta de 450 doentes. Agora estamos a reproduzir o estudo a nível nacional, já temos mais de 1.000 doentes registados e, portanto, apesar de ser uma doença rara, é muito importante nós conhecêmo-la. Porquê? Porque tem tratamento, é uma doença que não tratada pode ser fatal e sendo bem reconhecida e bem tratada, os doentes podem voltar a uma vida completamente normal. Preciso fazer um bom diagnóstico, não é? Para chegar ao tratamento. Existe alguma causa para o aparecimento desta... Está identificada? É uma doença autoimune, portanto não sabemos que há um ataque ao nível da junção entre o nervo e o músculo e aos receptores, os neurotransmissores. Agora, como muitas doenças autoimunes, nós não sabemos a causa. Sabemos que há fatores genéticos que predispõem à doença. Uma herança, não é? Uma herança. E depois alguns fatores ambientais, algumas infecções por vírus, alguns medicamentos, mas de facto a verdadeira causa não se conhece. Quando é que pode surgir na nossa vida? Pode surgir em qualquer altura. É mais típico nas mulheres jovens, uma doença grave, generalizada, e agora aquilo que estamos a assistir é que é muito comum também nos homens a partir dos 50 anos. É como tivemos dois picos, um dos jovens nas mulheres e nos homens mais a partir dos 50, 60, 80 e até 90 anos. Boa deixa para conversarmos com o Paulo, porque foi isso que aconteceu consigo, não foi, Paulo? Professor Paulo. Exatamente. Sim. Não é? Professor de Filosofia. Sim, foi uma doença em 2023, já no final de 2023, muito forte, galopante e levou uns meses. Paulo, que sintomas foram esses repentinos que surgiram? Voz destrambelhou completamente. Primeiro algo que usava diariamente na sua profissão. É professor. E, portanto, sentiu logo diferença. numa aula a minha voz desorientou-se completo, não só em tom, como nós pensamos que estamos a falar corretamente, mas ninguém entende o que a gente está a dizer. E depois foram os movimentos, basicamente o mastigar, quando eu comecei a perceber, estava nas férias, e comecei a ver que era o último a comer e eu tinha dificuldade a mastigar e comecei a ver que havia ali algum problema. Paulo, recorreu a um otorrino? Comecei por um otorrino, exatamente, porque eu achava que era a voz. Claro. Havia alguma qualquer coisa se problema na passava, voz. não é?
E comecei, só que, portanto, foi muito rápido, muitos médicos de seguida disseram logo, não é otorrino, vá a um neurologista, de um neurologista para outro, tem que fazer exames, que é difícil identificar. Cheguei a uma consulta de eletromiografia, a fazer o exame, e a técnica disse logo, o neurologista disse logo, Do que é o que se médico é que tratava? lhe vai dizer, mas deve ser isto. E realmente eu cheguei ali numa fase bastante forte, porque depois também dificuldade de respirar, de movimentos, e basicamente do tronco. E ia-se cansando ao longo do dia ou era um cansaço permanente? 10, 15 minutos estava arrumado. Em 10, 15 minutos após Sim. acordar? Portanto, eram momentos, qualquer, Picos de Muito doença. cansaço. qualquer cansaço, tanto que eu ainda dei uns 15 dias de aulas, em setembro, Sim. e no fim de 10 minutos eu tinha que parar a aula. Não conseguia. Recuperava 5 minutos quieto e voltava a ter ação. Lhe durava 10, 15 minutos outra vez? Sim. É isso? Paulo, tem vindo a melhorar no seu Sim, estado com o tratamento? portanto, a doença estabilizou. O primeiro ano foi um ano muito forte, com muitos sintomas diferentes. É uma doença que tem muitos sintomas. Temos muitos músculos, não é? Eu costumo dizer que é quase uma caderneta de cromos. Andamos a dizer, já tenho este, já Certo. tive Claro, aquele. cheque, não é? Ainda há bocado estava-se a falar, o pescoço. Sim. Lá está. Durante uns 15 dias andei com uma dificuldade que não conseguia segurar o pescoço. Tinha que andar com a mão a segurar a cabeça. Portanto, claro, estava em casa, tive ali um ano sem trabalhar e depois, com os medicamentos, começamos a recuperar. Sim. A medicação é também muito certinha, eu sei bem quando é que está na hora do medicamento, porque a minha energia começa a Vai descer. conhecendo o corpo, não é? Eu costumo dizer que isto é como, para explicar, é como aqueles bonecos do Popeye. O Popeye chegava a uma altura, era uma pessoa muito forte, chegava a uma altura, começava a voz a perder-se, espalhava-se pelo chão, caía no Sim, chão, sim, ficava sim. sem forças. Comia os espinafres e recuperava. Nós temos um medicamento que São os dá, espinafres em do 10 Popeye. minutos, ficamos logo logo normais, Uma energia. Sim. mas dura 3, 4 horas. Pronto. E depois temos que andar ali a Claro. afinar, chatear os médicos. E tem que encontrar a dosagem A certa. dosagem não é? certa. E esse primeiro ano, lá está, a pergunta que fez, recuperou. Sim, hoje já estou quase visualmente, dá para disfarçar perfeitamente, digo eu. Sim, sim. E mesmo no trabalho consigo trabalhar, não ainda a 100% como trabalhava antes, tenho uma redução de horário já, 50%, porque ao longo do dia também, hoje já tenho que fazer 2 dias nu. A meio do dia tenho que dormir meia hora para recuperar. Portanto, e é um recarregar de baterias. Claro, Depois claro. volta-se. Doutora Ernestina, a terapêutica também varia de paciente para paciente, consoante o seu estadio, não é? Sim. Na doença. Habitualmente nós começamos com o tal medicamento que o Sr. Paulo estava a falar, que é várias vezes ao dia, que é um tratamento sintomático, é a piridostigmina, que atua mesmo a nível da placa neuromuscular, mas depois, como é uma doença autoimune, nós tratamos a causa. A causa é com a imunossupressão. Tentar que o nosso sistema imunitário não esteja tão reativo. Sim, que não funciona tão bem. Usamos os corticoides, não é, que são muito rápidos Sim. a atuar e muito eficazes, mas depois têm muitos efeitos secundários, e depois usamos outro tipo de fármacos imunossupressores para tentarmos reduzir a dose do tal corticoide. Cada doente é um doente, temos vários imunossupressores e muitos deles têm de passar por vários até conseguirmos uma estabilização da doença, mas de facto o que é muito pertinente, e ouvimos aqui neste paciente, relato, sim. é que muitas vezes, como os sintomas são tão flutuantes, quando procuram um médico podem estar num momento em que não estão com um sintoma, Sim. o que torna mais difícil o diagnóstico. Claro. Claro. E muitas vezes há um périplo por várias especialidades Até chegar à ao especialidade momento certa. do diagnóstico. Bom, se por acaso tem registro de algum destes sintomas, talvez seja mais aconselhável ir junto do seu médico de família para que depois possa ser encaminhado para a especialidade correta. Muito obrigado por aqui terem vindo Obrigada. para nos falarem de miastenia gravis, assim se chama esta doença.